As orações dos irmãos, todos de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para passar aqui hoje um fogo pode ser quem adorar. Deus, aleluia. Assim, amém? Soberano Deus, amado Pai, não sei se eu tenho usado o teu servo, usa ele mais uma vez, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos hoje, Pai amado, fala conosco, Pai amado, esse ensino maravilhoso da tua presença, Deus de poder e maravilha de vitória, abre nosso, Pai amado, coração com uma terra fértil, Pai amado, para que possamos ouvir tua palavra, Pai amado, Pai querido, a glória, Pai, envia um anjo agora, Pai, e queimando todos os comichões dos ouvidos agora, queima todos os comichões dos ouvidos agora, Pai, que possamos ouvir tua palavra, que a fé vem para ouvir a palavra, Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai amado, cada um, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, assim te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Palmas das igrejas. Paz, igreja! Bate palma da glória! Mais palma para Jesus. Está forte, está fraco. Tá bom, continua. É muito pequeno, é muito pouco. Amém? Quem quer aprender, diga graças. Quem quer aprender? Oswaldo, foi 3 dias atrás, só com uma pigarra estranha. Eu estava sentindo uma pigarra na garganta de onde eu não tossi. Louvãozinho, não tossi. Então, acabei de ver na sua garganta aqui. Seu pedido. Vai, palma da glória. E é por isso que está na tua palavra escrito que assim o Deus nos amou. Pai, nos abençoe, me dê sabedoria para que defenda tua nessa hora. Assim te agradecemos em nome de Jesus e todos digam amém. Se acenda batendo palma bem forte. Glória a Deus. Forte. Glória a Deus. Lucas capítulo 2 verso 11. Glória a Jesus. Posso ler? Amém. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Quem pode dar amém? Amém. Quem pode dar amém? Amém. Quem disse essa palavra? Alguém sabe? Quem que falou esse texto? Um anjo. Qual é o nome dele? O anjo Gabriel. Nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante. Um anjo encontra Maria. Maria agora recebe uma promessa dizendo que do ventre dela nasceria um que nasceria não de feito por mãos humanas, mas de mãos espirituais. O Espírito Santo, com sua mão grande e poderosa, vai criar nada mais e nada menos com o grande Salvador da humanidade. Alguém que poderia, no meio da ruína da terra e também no meio das trevas do abismo, trazer a luz a todos os homens e dar aos homens uma continuidade e um progresso de existência. O homem já era limitado em sua existência, pois estava sobre a terra o salário do pecado, que era a morte eterna. Então todos nasceram com um pingente na testa dizendo, vai morrer. Era necessário, porque todo o pecado do homem transfigurou nele uma situação de calamidade. Os seus erros contradizendo com os acertos. Uma guerra entre o bem e o mal, pois a árvore do jardim já estava dizendo, quem comerá desse fruto conhecerá o bem e o mal. E por que o bem e o mal? É porque Satanás já estava no abismo. Então, Deus não queria revelar para Adão que alguém existiu antes dele e que Adão era somente uma ferida, era se fosse um dogma para curar uma cicatriz que Deus estava triste por ter criado o grande anjo Lúcifer e ele o traíra. Então, assim, Deus criou Adão. Adão, todos sabem do pecado e da morte, levou Eva também ao concílio, com a existência da sua costela, mas que levou também a ruína para que Adão comesse e também virasse o fruto proibido. Abriu seus olhos e aí Jesus interroga em Gênesis, nem sabe quem é Jesus, mas é ele. Ele disse, agora eles conhecem como nós conhecemos, o bem e o mal. Ali começa uma balança na terra. A terra começa no conflito entre a luz e as trevas. Não existiam trevas. As trevas estavam no abismo. Mesmo ainda por quê? Porque o Espírito nas águas do Éden e também nas águas da terra, o Espírito Santo pairava sobre as águas como se fosse acorrentar as trevas. Então, a terra não existia o fato da prisão da morte das trevas. Era só luz, paz, vida eterna. Então, por assim mesmo, o homem peca. E ali precisou-se um socorro na terra. Sabemos nós que passamos por várias gerações e depois que Adão e Eva saem do jardim, a Bíblia diz que o anjo coloca uma espada na árvore da vida e eles saem, eles têm 2 filhos chamados Abel e Caim, Caim e Abel.
E depois a Bíblia diz que Caim mata Abel, pelas suas primícias que assim se ofereceram, mas a Deus acatou somente a de Abel. E por inveja o seu irmão mata Caim, agora vai para os campos, e Deus não permite que ninguém toque em Caim. E disse que se alguém tocasse 7 vezes ainda seria a custódia da sua perseguição. Precisamos entender um fato interessante. A palavra salvador vem a palavra salvar-se, ou seja, resgatar, ou seja, alguém que está em socorro. Ninguém salva ao outro se no outro não estiver impedido de socorro. Então, todos nós, ninguém aqui pediu socorro. E o interessante é que antes de nós pedirmos algo, Deus já nos conhecia. E sabia que antes que nossa boca não confessa, a nossa alma já pedia socorro. Porque a alma já estava na prisão da morte, dos seus efeitos de liturgias carnais. Automaticamente Deus, como Espírito, ele olhou para a terra e viu segundo o que tinha que ser feito. Arrependeu sim de ter feito o homem, mas começou a concretizar. E a primeira origem de Jesus chegar é uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus chama Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Quem conhece? Quem conhece? Tá, de Abraão vocês conhecem? E a história de Abraão? Alguém sabe? São 2 personagens. Abraão tem uma história e Abraão tem outra. A história de Abraão é quando ele enfrenta guerras e lutas. A história de Abraão é a história de obediência a Deus. E depois ele obedece, ele se torna Abraão um homem de batalha. Então temos que entender uma coisa. Quando Abraão leva o seu filho Isaac, que saiu de uma mulher que já não poderia ter filho, a Bíblia diz que ele leva ao monte Tabor, o monte Moriá. E segundo o que diz, lá no monte, a Bíblia diz que ele manda Deus oferecer Isaac como um presente do sacrifício. Agora, Isaac não era o único filho de Abraão? Sim ou não, com Sarai? Sim ou não? Sim ou não? Tinha Ismael com Agar, sim ou não? Mas tinha Isaac com Sarai. Agora, nesse entanto, ele vai colocar ele na pedra como um sacrifício. Segundo o que diz nessa história, é que lá antes dele colocar, tinha um cordeiro enrolado em meio aos espinhos. Então o que Deus fez? Deus pensou, se Abraão, ser um homem pecador e miserável, entregar o seu único filho que ele tem com Sarai, que era a mulher da promessa também, e da sua parentela legítima, eu também entregarei meu filho. Então assim como Isaac levou a pedra do sacrifício, assim também estava um cordeiro preparado para ser imolado, cheio de espinhos, porque era o seu pecado, naquele momento, preparado para entrar no lugar de Isaac. Quem entendeu? Então, automaticamente, aquele cordeiro já simbolizava Jesus. E vocês podem entender que aquele cordeiro estava em meio aos espinhos. E segundo o que diz, quando tem um pecado na terra de Adão e Eva, entre as flores nasceram abrolhos e espinhos. Então os espinhos significam o teu pecado. Os espinhos é o espinho que Paulo diz: eu tenho um espinho na minha carne, um pecado que lateja entre mim, entre meu e meu espírito. Então vemos uma interrogatória. O que tinha dentro daquele monte? Tinha um presente de Deus, ainda Deus testando o homem. Se Isaac, Abraão dá o seu filho, eu também darei o meu único filho. Começa uma história muito interessante. Por quê? Porque agora aquela simbologia trazia a todos os homens um renovo. Todos nós, Isaías, que estavam tateando na escuridão, era precisar o socorro da terra. Então tinha que ter um super-homem. Não um super-homem. Precisava ter mais que um super-homem. Não que seria uma capa com S de Superman no peito. Tinha que ter um que não conheceu e que se um dia conhecer, vai vencer o pecado e a morte. Aleluia, glória a Deus. Jesus conheceu o pecado? Sim, conheceu. Ele viu fariseus pecando. Então ele conheceu o pecado. Mas ele não pecou. Conhecer não é pecar. Conhecer uma prostituta não é ser prostituto. E é esse fator que nós devemos entender. Ele conheceu de vista, porque Jesus não habitava nesse plano terreno. Ele era do celestial. Então ele não via o homem como um objeto fácil de se lidar. Por isso que ele se tornou em carne. Para quê? Para ver por que você chora, por que você sofre e por que é tão difícil viver nesse corpo humano. Então Deus não conhecia. Deus conhece todas as coisas? Sim. Sim ou não? Sim. Mas tinha um que Deus não conhecia. Qual que foi? Que Deus não conhecia? Alguém sabe? O que Deus não conhecia era viver em carne, porque Deus é espírito. Então automaticamente o coração de Deus tinha que descer dentro de um corpo humano, não feito por mãos humanas. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Esse coração de Jesus estava no corpo de Davi. E por que não deu certo? Davi pecou em adultério. O coração de Deus não peca em adultério. É porque não funcionou. Porque o corpo de Davi era um corpo feito por Jessé. Mas o corpo de Jesus era feito pelo Espírito. Então o coração de Deus em Davi não deu certo. Por quê? Porque a carne de Davi era corruptível. Mas o coração de Deus em do teu filho deu certo, porque o teu corpo não viu corrupção e não achou nele iniquidade nenhuma. Eita! Então automaticamente esse jeito de lidar com o coração de Deus dentro de um corpo foi separado. Davi não dava, porque foi feito por homens, foi numa transa com mulher. Mas o outro corpo foi gerado pelo Espírito e não pela carne. E assim, o coração de Jesus tomou-se o corpo dele em forma de Deus, o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus. Trazendo a anuidade, os dias, os segundos e os momentos da terra diante de um conselho de graça e de misericórdia. Nós sabemos que a palavra salvador, ela vem disso, salvar aquele que havia perdido. Então, todos os homens estavam tateando a escuridão. A Bíblia diz que Isaías mesmo fala, olha, todos pecaram. E destituídos estão na glória de Deus. E eles estão precisando da luz do mundo. Porque todos estavam, Isaías ele profetiza e diz, no meio de Ramá, há um caminho de escuridão, nasceu a grande luz da salvação. Assim Jesus veio, brilhando na terra, para salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar o que havia sido perdido. Agora me diga, você nasceu. Pastor, eu nasci, mas como que eu me perdi? Eu nasci perdido? Nasceu perdido. E por que você nasceu perdido? Alguém pode me responder? Rápido. Pode errar, não tem problema, que ensino. Não. Por que vocês nasceram perdidos? Vai, eu quero ver alguém errar, vamos lá. Não. Não, quase. Nossa mãe nos concebeu em pecado. Quase. Por que nós nascemos perdidos? Devido ao pecado de Adão. Não, por quê? Por quê? Ninguém sabe. Nós nascemos perdidos por um detalhe, Luciano. É porque quando nós nascemos, nós temos que ter um mestre, um ensinador. E os nossos pais também estavam perdidos. Então, a geração de perdidos gerou perdidos. Ninguém conseguia atuar e nem tampouco apontar o caminho correto de viver. Assim, nos concebeu, e por isso que disse na palavra, nasceu o menino Jesus, o Salvador do mundo, aquele que nos ensinaria no pé da verdade e na rocha da sua salvação. Então, nós nascemos perdidos porque nossos pais também não conheciam o caminho. Então, nascemos perdidos. Por isso que a Bíblia diz, instrui o menino que amigo que ele deve dar, para que quando ele cresça não se dive dele, pois os filhos é a herança do Senhor. Então, aí que acontece, nascemos todos perdidos. Então Jesus veio para quê? Para gerar uma geração de homens resgatados. Mas esses homens não seriam somente homens normais. Eles aventariam um exército fiel, aonde seria o exército de Cristo. Interessante que exército significa batalhão, batalhão de combate. E lembrando que Cristo é o general de guerra. E se Cristo é o general, nós somos os soldados, nós temos as armas espirituais para lutas contra a maldade, potestades e principados e regiões celestiais. E temos o Todo-Poderoso como o Senhor dos exércitos. Vamos lá. Pecado entra um Salvador elege um povo. Esse povo vira combatente, soldado, e agora tem alguém que serve de cima. Então, tem um general na frente, e ainda tem um Senhor em cima. E ainda temos armas espirituais para lutar contra aqueles que ficaram. Agora, quem vai lutar? Contra quem ficou? Aí que gera a palavra salvação. Salvação não veio somente do Salvador, veio de todos aqueles que receberam o Salvador como seu Salvador, Cristo Jesus. Jesus não recebeu o mérito de Salvador quando estava vivo, mas depois da morte. Alguém sabe por quê? Porque Jesus é a palavra que você fala antes da morte. Depois que ele ressuscita, ele vira o Cristo ressuscitado. Você pode ver que antes de Jesus ir para a crucificação, você não vê falar Jesus Cristo. Você vê falar Jesus. Mas depois Jesus, o Cristo. Porque o Cristo, a palavra Cristo, vem da ressurreição. Então Jesus, Cristo ressuscitado. Ele se torna o grande autor da vida e da morte. Ele venceu a morte através da vida. E quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo, é claro, a Bíblia fala isso, o Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus. Mas lembramos por que ressuscitou, porque ele foi batizado com o Espírito, desceu sobre ele. Interessante que Jesus, ele veio para um plano. Alguém sabe o plano de Jesus? Eu quero ouvir isso agora. Alguém sabe por que Jesus veio?
Vamos ver o que a religião pôs em vocês. Salvar a humanidade. Tá, fala mais, fala, truna. Mais alto. Salvar a humanidade. Sim, mais alto. Ele veio libertar o pescadinho do cativeiro. Ele vai tirar o pecado do mundo. Não, eu não ouvi ainda o que eu quero ouvir. Vai, o que mais? Ele vai salvar os perdidos. Não, o que mais? Mais. Eu quero ouvir, vai, gente. Erram. É normal errar. Para que tenhamos a vida eterna. Não. Quase. É isso. É quase isso que eu quero. Vocês têm todo a fé, ter verdade de falar salvação. Isso não é mentira, isso é real. Mas a palavra que eu quero é que Jesus veio trazer as boas novas. Jesus não veio trazer a salvação. A salvação só encontra quem busca as boas novas. É diferente. É quem entra, recebe, quem bate, se encontra. É isso. A salvação vem depois da porta. Ou estou errado? Não, tá certo. Jesus veio trazer a salvação, então tá fácil. Eu estou salvo. Não. Errado. Jesus não veio trazer a salvação. Ele veio trazer as boas novas, a palavra da verdade que liberta. Depois que você recebe, aí você está indo para a salvação que ele assim a trouxe. É como se fosse um certificado dentro de uma aula, quando você acaba um curso. Você cursa o curso, depois você ganha o certificado. Assim nós somos certificados que somos agora cordeiros de Cristo e temos plano, certeza da sua grande e gloriosa promessa de salvação. Mas através das boas novas da verdade. Aleluia. Glória. Então por isso que ele disse, batei. Glória a Deus. Glória a Deus. Batei? Quem pede? Quem busca? Aí isso é o maior detalhe. O maior detalhe é esse. Jesus trouxe a bandeja como a quem quer. Quem quiser vai encontrar paz. Eu estou à porta. Quem entrar por mim achará o quê? Pastagem. Entrará e sairá. E por que sairá? Por que ele diz sairá? Peraí, eu entrei por porta de Jesus, por que eu vou sair? Estou desviando, saindo? Não. É porque você tem liberdade em Cristo. Cristo não te prende como Satanás te prende. Embora Paulo falando que é um escravo, Cristo te deixa à vontade. É um passo que você tem acesso. Você entra, sai, você volta de novo. Esse sair também leva o evangelho. Você entra no passo de Jesus, vem um ensino como esse. Amanhã lá que em Jutinho você está pregando, porque você saiu da porta a pregar e trazer novamente os que estão depois do lado da seca. Não é por isso que o Senhor, é por isso que a porta é aberta. Entra e sai, acha pastagem, entrando e saindo. Pegou essa? Quem pegou essa? Amém. Então hoje vocês estão dentro aqui do aprisco, não estão? A porta se abre, vocês saírem lá fora e buscar mais ovelhinhas para dentro da porta. Mas lembrando, a porta só fica aberta porque ele disse: um porteiro ouve e reconhece a minha voz. Porque se você não tiver contato com o porteiro, essa porta não fica aberta para você. Tampouco você entra. Mas quando nós estamos em Cristo, ela está aberta. Por quê? Porque o Pai conhece as minhas ovelhas e eu dou a vida por elas. Então nós entramos na presença de Deus, saímos para buscar a alma, voltamos com as almas aqui e elas recebem também daquele mato verdejante que ele diz em João capítulo 10. Aleluia. Então essa porta ela é aberta. Entra e sairão, entrarão com pastagens. Lembrando que o Salvador veio trazer vida a todos os homens. Por que vida? Você pode olhar e dizer assim: poxa, mas eu comi hoje fizemos uma festa com o pastor Júlio, amanhã é aniversário dele, comi um bolo aqui, estou vivo, olha, estou sentindo aqui minha mão abrindo e fechando. Você está vivo? Sim. Está vivo? Sim. Mais alto? Sim. Sim ou não? Sim. Depende. Segundo capítulo escreve em suas cartas dizendo: aquele que vive em prazer, ele mesmo estando vivo está morto. Automaticamente Jesus veio: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que seja morto viverá. Essa morte não é natural, ela é espiritual. E é por isso que você deve entender que Jesus não veio para atacar o mundo terreno e físico e metafísico. Ele veio tomar aquilo que o homem não conseguia enxergar, mas o que trazia um veneno para sua alma. Por quê? Porque era do espírito. Então, aqueles que estão bebendo, embriagando, fazendo coisas que não agradam, estão mortos. Eles acham que estão vivos na terra, mas estão entronizados na morte. E ainda vão receber o seu salário mês em mês. Porém, a estação
estação própria da vida da vide, que ele mesmo disse, estarão também com frutos com uma estação própria. Assim será aqueles arrebatados que sairão dos conselhos. Igreja, bem-vindo todos novamente. Salmos capítulo Como que tá o 1. som? Agora, Fala o que pra gente, por vemos favor. é essa morte. Jesus não veio falar de uma morte física. Ele veio transladar um mover e uma ressurreição. Repete comigo, ressurreição. Repete comigo, ressurreição. Exato. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós estamos mortos em nossos pecados. Então, através da sua ressurreição, nos colocou também como correntes de abraço, trazendo nós da morte para a vida, numa ressurreição espiritual, psíquica, financeira, uma ressurreição de saúde e numa ressurreição totalmente de alma, corpo e espírito. Aí começa um novo homem, porque era necessário nascer de novo, mesmo sendo velho. Nicodemos não entendeu essa palavra. Por quê? Porque ele achou que era com os olhos da carne. Ele achou como um homem pode ser velho e entrar no ventre da tua mãe. Mas Jesus estava dizendo, olha, se eu falo das coisas, você, ai meu Deus do céu, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas. Se eu falo das coisas terrenas, você não entende. Quanto mais eu falar das celestiais, eu não estou falando de nada dessa terra, eu não estou falando de nada disso. Olha, eu vou te dar uma menção do que eu estou falando. Você vê o vento? Não, ele é espiritual. Vocês acreditam que o vento é espiritual? Sim. Sim ou não? Diz que dos seus anjos Deus faz vento. Como que é? Dos seus anjos Deus faz vento, e dos seus ministros labareda de fogo. Eita, pega Oswaldo! Pega o Oswaldo aí, vai. Pega o Oswaldo, vai, o Oswaldo tá aí. É isso. O vento não vem com uma coisa física e material. Você não enxerga o vento, mas ele é espiritual. Ele é espiritual. Porque nasceu de alguém espiritual, porque Deus é espírito. Então o vento vem da onde? Quem que venta? Como acontece o vento? Alguém sabe? Nem o cientista não sabe. Ninguém sabe. Podemos afirmar como acontece a geração da água. Como afirmamos? Como que ela existe? Como que o vento existe? Mas você não vê. Mas ele toca no teu rosto. O vento bate nas suas costas. Ele mexe os seus cabelos. Mas assim também é Deus. Você não vê, mas você começa a senti-lo na tua vida. Assim Jesus veio para atacar aquilo que o homem não podia enxergar. Agora, o que o salmista estava falando? O salmista Davi foi um dos profetas. Quem crê que Davi foi profeta? Ele foi profeta. Ele profetizou muitas coisas que aconteceu. Ele falou do rosto que batiam nele. Aí ele falou também, olha, o zelo da tua casa me consome e as injúrias dos que te afrontam caem sobre mim. Era ele, Jesus, falando no corpo de Davi. Exatamente. Então Davi parecia que ele recebia, Luciano, alguns versículos, parece que Jesus falava na boca dele e ele escrevia. O Espírito Santo, o mesmo Espírito de Jesus, profetizando o que iria acontecer com Jesus. Então Davi também recebeu, porque ele tinha um coração de Jesus, um coração de Deus. Então ele já começou a escrever as cartas, os salmos, para indagar a toda a multidão e a todos aqueles que viriam lá na frente, como vendo páginas escritas pela Torá e pelos demais livros, que Jesus Cristo sofreria numa menção totalmente tenebrosa. O maior profeta messiânico, Isaías, ele escreve assim, ó, eles profetizaram. Ele falou assim, ó, quem é esse que vem de Ramá com vestes tintas? Né? Então, se você começa a olhar a história, você começa a ver que para salvar o mundo e dar a vida a todos os homens, não seria nada fácil. Todos aqui sabem o que aconteceu com Jesus, sim ou não? Então eu não vou indagar muito nessa história. Agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Por que Jesus não poderia conhecer nenhuma mulher? Alguém sabe isso? Para ele permanecer santo? Ter relação sexual casado é pecado? Não. Então por que seria um pecado? Alguém sabe? Por que Jesus não podia casar? Por quê? Eu acho que é porque Jesus Cristo é o Espírito Santo. Quase. Por que Jesus não podia casar? Alguém sabe? Você nunca parou pra pensar? Hã? Não, porque tem uma forma de homem, né? Então ele, vamos lá, ele já foi até em festa de casamento. Mas por que Jesus não podia casar? Gente, é uma palavra tão fácil. Por que Jesus não podia casar? Não sei, pastor. Tô pensando aqui. Por que, Lu? Por que, Oswaldo? Jesus não podia casar? Hã? Oi? Porque
ele veio para tirar o pecado do mundo para causar. Posso falar? Posso? Não. Porque ele já era compromissado, tinha uma noiva aqui esperando ele. Eita glória! Ele já tinha compromisso. A noiva é a igreja. Ele não podia casar mais com ninguém, ele já estava casado. Não, ele já tinha. Ele já tinha compromisso. Como um cara vai casar com um noivo com outra? Que isso? Jesus, que isso? Que passa nessa, hein? Vocês aí fazem isso, né? Vocês estão noivados de um e querem casar com o outro, é? Ah, Jesus é fiel quando ele casa. Então esse atributo de casamento em relação à igreja veio trazer a fidelidade de Deus para com todos aqueles que obedecessem segundo o evangelho da verdade, que entronizou através da vida, da verdade e da glória do seu poder, entronizado no poder da sua misericórdia. Misericórdia é essa que todos os pecados destituiriam dela, mas da graça da sua uniformidade e do poder que veio através da geração de um novo conhecimento. Conhecimento esse gerado através do poder do Espírito, levantando sobre nós todos os nossos argumentos e relatando sobre nós o peso que estava sobre nós, levando sobre ele a carga de muitos e o pecado de muitos. Automaticamente vemos um Deus zeloso que, além de prometer um casamento, cuidou e peneirou e aplenou o caminho da sua igreja. Então falou assim: amor, eu te amo, mas precisamos mudar algumas coisas para esse casamento ser perfeito. E pegou pela sua donzela e agora totalmente estamos no tapete vermelho pronto para o altar. Embora seja que a igreja se contaminou muitas vezes, sujou seu vestido de carne, e assim Jesus antecipou, renovou de novamente e atrasou a sua volta. Por quê? Porque se ele fosse vir, ele não ia achar ninguém no altar, porque não era digno do noivo perfeito. Mas assim Deus o acelera, porque se não vier agora antecipada, até os que estavam vivos e também salvos vão se perder, e nenhuma carne vai se salvar. Então agora estamos no caminho final dessa salvação, onde tudo começou, vai terminar. Começou em quem? Em Cristo, e vai terminar na mesa do banquete em Cristo. Glória a Deus. Diga amém. Diga glória. Quem está entendendo? Alguma pergunta? Eu quero que alguém me pegue na pergunta. Da mesma forma que Eliezer buscou a noiva para Isaac, o Espírito Santo vai buscar a igreja, a noiva. Luciano, pega um outro microfone e vai até os ouvintes. Vamos ver o que esses caras estão perguntando aqui. Aleluia. Pastor, é verdade, porque Abraão foi para sacrificar Isaac, aí depois lá na frente Abraão chama Eliezer, que é o mordomo, para ir buscar Rebeca para Isaac. E Eliezer ali é um símbolo do Espírito Santo buscando a noiva para casar com Jesus, nada a igreja. Nada a ver. É tão mentira isso que os pastores falam, porque se Eliezer fosse o Espírito, por que o anjo foi na frente? O anjo estava lá, o anjo foi à frente. Então, aonde habita o Espírito Santo, quem faz a obra é ele. Aonde habitam os anjos, habitam os anjos. Ali não tinha o Eliezer, o sumo sacerdote, não era o mordomo, isso, desculpa. Tinha dois Eliezer, tinha um sumo sacerdote também no passado. Esse mordomo, a questão não é essa, não foi, foi uma promessa, foi assim, ó, aquele que der, aquela que der água aos meus caminhos. Não foi isso? Não foi uma promessa antes? Uma convicção, não foi? E ele levou, a Bíblia diz que assim Isaac encontrou Rebeca no poço, aonde ela foi, deu água para os seus camelos e deu para os de Isaac. E assim teve o que? A união de uma conclusão. Fizeram um voto antes. E assim Deus o cumpriu com o voto. Assim também como que aconteceu também, como Saul foi elegido rei. Aquele vai chegar um menino aqui profetizando. Esse será o ungido rei de Israel. E aconteceu. Foi promessa de Deus. Muitas pessoas não podem colocar o Espírito Santo como forma de homem. O problema é esse. Podemos falar e colocar vários apetrechos bíblicos e tentar confundir, mas não. O Espírito Santo não se compara com ninguém. Não podemos colocar a figura do Espírito Santo como um homem chamado Eliezer, um mordomo pecador. O Espírito Santo é muito santo. Mas parabéns pela pergunta, muito difícil de você pensar. Parabéns, eu vou te palma, glorifica Jesus. Mais palma para Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa. Jesus levou seus pecados? Levou na cruz. E por que pecamos?
E aí, Luciano? Ele levou os pecados de muitos. Mas por que o homem peca? Eu sei uma resposta. Por ser, Então, por ser oi? escravo do pecado. Escravo do pecado? Não, eu acho que é porque somos hipócritas. Ai, meu Deus do céu. E aí, fala. Por viver esse corpo ainda, essa carne que tem na vida. Vamos ler um texto. Eu queria que você lesse, Oswaldo. Abre comigo Isaías 53, versículo 12. 53, 12 de Isaías. Depois eu quero que alguém aí abre em Hebreus 9, 28. Pega esses dois versículos, por favor, e vamos analisar o que está nesse texto. E vamos entender, mas espera aí, se Jesus levou o meu pecado, por que ainda eu estou pecando? Será que o que está acontecendo comigo? Ele levou, e por que ainda eu me sujo, ainda eu caio, ainda eu penso coisa errada, sendo que eu estou com a Bíblia na mão, sou batizado e falo até línguas. Por que isso acontece comigo? Ué, mas eu falei porque somos hipócritas. Vamos lá, o que foi? Eu falei porque nós carregamos o pecado, nós somos hipócritas. Quase isso. Quase. Isaías 53, 12, Vai pastor. rápido, isso, Por vai. isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ok. A pergunta é simples e também a resposta também é muito simples. Se você pegar em 1 Pedro, ele está dizendo assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. E bem sabeis que se ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ótimo. A questão é, Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Ótimo. Vocês já trabalham aqui, vocês já perceberam isso? Vocês trabalham, né? Não é? Vocês perceberam que se você deixar essa grama, você tira a grama alta, não tira? Não nasce de novo? Quando Jesus ele passa, aqui tudo daí indica que essa questão de levar os pecados, ele deixou tudo planeado. Os campos estavam planeados. A porta estreita, logicamente cheia de espinhos e caminhos tortuosos, muitas vezes, que ainda é da direção da retidão. Embora seja que os caminhos tortuosos os homens assim ofereceram como indicador. Jesus com a porta estreita e reta e soberana. O pecado é como se fosse algo que renasce todos os dias. Então ele levou aquele tempo, naquela hora, o poder de renovar todos os dias essa foice que vocês bateram no mato. Essa máquina que corta esse mato. Então, naquele tempo ele levou. Mas cresceu de novo. Mas mesmo assim, pelo sacrifício de Cristo nós somos sarados. Então vai passar a máquina através do sacrifício do teu sangue. Porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado de morte. Então, ele se renova a cada manhã. Então não que aqui nós podemos colocar na frase, ele levou e acabou, tem que acabar. Não. Por isso que ele disse, orar e vigiar para que não entre em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Então nós, com esse sacrifício do madeiro, com esse tipo de poder de salvação, nós podemos acreditar que mesmo ainda que esse mato cresça chamado pecado, temos a foice de Cristo, que nasceu no madeiro e ressuscitou dentre os mortos. O sangue inocente que ainda continua 2022 anos, perdoando o pecado, purificando o pecado e morrendo no inferno. É isso. Então é uma... Pegou essa? E a figura também do Senhor lavando o pé de Jesus. Pedro falou, lava tudo. Isso. Só os pés. Era o pecado deste mundo onde pisava numa terra tenebrosa. Então, é isso. Essa frase é para os dias atuais ainda. É atualizada. Ele levou e ainda leva. Diga assim, ainda leva. Diga, não só levou. Ainda leva. Porque se não levasse ainda, nós já teremos mortos. Quem entendeu agora? Quem entendeu essa? Quem pegou essa? Então ainda se
Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Então, se renova todos os dias da nossa vida, enquanto vivemos o próprio Jesus, o Cristo, Ele se renova em misericórdia, senão ontem estávamos mortos. É verdade. Aleluia. Aí acontece que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mais alto. Foi o nosso pecado de ontem, hoje e de amanhã. Cadê o microfone? Vai lá, o cinegrafista. Calma aí. O que foi, Oswaldo? Fala de novo aí. O sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Porque em Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Oswaldo chegou! Oswaldo! É isso aí. É isso aí. É isso aí. É assim que eu gosto. Eu gosto de aluno assim, ó, que tem uma intenção bíblica e que também colocam argumentos dentro do ensino. Isso é muito legal e edificante para quem vê e que ouve também. Amém? São complementos verdadeiros e que batem juntamente com o ensino, né, meus irmãos? Então não mudou. Então se você amanhã pedir perdão, ele te perdoa. Aí eu vim perguntando, quantos vocês têm perdão, meu amigo? 70? 70 vezes 7. Não, digo 70, mas 70 vezes 7. Amém? Então esse é o intuito da salvação. Que ela progredisse, que ela não seja instantaneamente somente no tempo da cruz. Por isso ele fala, pastor, também do pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui nem no futuro. Mas o nosso pecado, se pecar hoje, no futuro e pecar, perdoa também. Mas não contra o pecado, só o pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. Que o senhor está falando Pode sobre falar ele de novo, hoje. fala aí. O que foi? Que quando Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora e nem no porvir. Então quer dizer, se você não pecou contra o Espírito Santo, mas você é perdoado agora, e se amanhã porventura pecar, é perdoado também no porvir, no futuro. Ótimo. Agora, tá, mas o engraçado, o maior que vocês muitas vezes não percebem, é que Jesus ele traz a salvação. Agora já é. Trazer as boas novas. Oi, parece que tem bateria ainda. Jesus trouxe salvação? Não. As boas novas. Agora já é. As boas novas para que todos recebessem ela e também conhecessem o plano da salvação. Veio levar o pecado de muitos, até hoje leva. Certo? Certo? Sim ou não? Essa foi forte, não foi? Tá vendo? Como ensinar é bom. Você faz um culto, você não aprende tanto. O culto é Deus falando. E o ensino é o Espírito Santo ensinando, é diferente. Então, o Espírito Santo veio para ensinar. Então, olha só que interessante. Então, Jesus ainda te perdoa até hoje, 2022 anos. Aquele sangue ainda continua fazendo efeito. Continua pingando como se fosse no dia de hoje. Agora, tem um detalhe muito interessante. Então, ele veio para salvar, ele vai pegar de um mundo, levar a carga. Nossa carga também, ele fala de carga, de peso, né, que estava sobre nós. Né? Não mostrei para mim porque o jugo é suave, meu fardo é leve. O fardo é o que? Leve, carga, coisa que eu estava... Imagina uma senhora com 2 sacolas vindo da feira. Aí vem o Márcio. Senhora, dessa sacola, posso ajudar a senhora a levar? A senhora com uma coluna curvada, cansada, ela vai... Ai, menino, o que ela vai fazer? Qual é a primeira palavra que ela vai falar? Obrigado. Não, obrigado. Graças a Deus. Quando Jesus repartiu o pão, o que ele falou? Graças eu te dou. Quando Lázaro foi, graças eu te dou. Então, aí Jesus fala, essa ação é de luz. Então assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam essas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Porque quando você pega essa sacola, Deus será glorificado através daquele que você ajudou. Pegou essa? Pegaram essa? Quem pegou essa? Quem não pegou? Então tá bom. Então, ele veio fazer tudo isso. Agora ele veio fazer o quê? Uma imediação. Intermediação. Repete comigo, intermediação. Intermediação. Não ouvi direito. Intermediação. Não ouvi direito. Intermediação. Exato.
O que é intermediar? Intermediar é alguém estar no meio de dois homens ou duas pessoas, criação, criador e criador, para uma conversa e um diálogo. Eu vou intermediar essa conversa, eu vou direcionar essa conversa. Mas Deus falava com Abraão, Deus falava com Moisés, Deus falava com Josué, Deus falava com Arão, sim. Muitas vezes falou com Arão, sim. A Bíblia menciona que muitas coisas também falou com os seus sacerdotes através de poder da razão. Deus falava com Samuel, também falava com Samuel. Deus falou com Josué, falou com Josué. E era Deus e Josué, não precisava mais de ninguém. Mas depois, no Novo Testamento, era necessário Deus ficar 400 anos de silêncio. Esse 400 anos de silêncio fez com que Deus falasse: não quero falar com homem nenhum mais. Meu Deus do céu. Homem não quero, homem estou fora de homem. Deus deixou todos os homens na mão. 400 anos, Deus não falava nem por domínio, nem por turim, nem por visões, nem por revelações, nem por profetas. Deus ficou calado no céu. Você sabe que você deixar uma nação 400 anos sem voz de Deus? Quando o profeta se levantava nesses 400 anos, quantos não morreram com falsas profecias? Quantos? É por isso que nesses 400 anos herdou muitos reinos que ali colocaram como adoração a Deus, como Baal, Astarote, Isa, deusa do amor. Muitos deuses se levantaram, porque Deus já morreu, como se fosse Moisés 40 dias no monte, e aí Datã, Abirão, e chegava assim, ó, Datã e Abirão falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, vamos a caminho de Coré. Sabe por quê? Porque Moisés morreu com o Deus dele no monte, então vamos levantar para nós um bezerro de ouro. Assim fez 40 anos, mas 400 anos. Nós estamos falando de 400 anos, ou seja, o dízimo de 400 é 40. 40 dias levantaram o bezerro de ouro. Agora 400 anos, quanto Deus eles não levantaram? Quem pegou essa? Quem pegou faz barulho. Quem pegou faz barulho. É o dízimo, hein? É o dízimo. 440, hein? 40 anos levantaram o bezerro de ouro. 400 anos, quantos bezerros não foram levantados? Mas aí Deus permitiu que acontecesse apostasia, para que Jesus viesse num tempo onde todos se entregaram aos vios de suas paixões, e aí pegou todo mundo de surpresa. Pegou os religiosos que eram de Cristo, que, o nosso pai Abraão, eu sou o filho de Abraão. Dessas pedras Deus pode suscitar eles. Então a religião tomou conta de tudo. E aí acontece que 40 dias levantaram um bezerro de ouro, e quando Moisés desce da pedra, todos morrem. A Bíblia diz que traga em número 16 todos eles. Aí começa 400 anos. Deus não fala com ninguém mais. Agora, todos aqueles, aí Deus sabe o que ele faz quando Jesus ressuscita? A Bíblia diz que ele ganha poder na terra e no céu. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Aí sim, Jesus, além de salvar, restaurar, curar a ferida, levar a carga, trazer o caminho da salvação, ele agora começa a trazer você para conhecer o Pai. Ele disse: as minhas palavras não somente são minhas, mas as minhas palavras que eu falo não vêm de mim, mas vêm do meu Pai. Então ele começa a intermediar. Qualquer homem, seja ele pequeno, seja ele não profeta, seja ele não seu sacerdote, seja o mais pequenino e oprimido. E o engraçado é que Deus não quis mais falar com profeta, Deus não quis mais falar com pastores, Deus quis falar com quem? Com a prostituta, com Maria Madalena, como ladrão na cruz. Ele veio para os perdidos, e aqui que entra a mensagem vem. Deus queria conversar agora com pessoas que a sociedade não queria. Deus queria conversar com pessoas que não era nada, que não tinha nada, que não podia oferecer nada. Aí Paulo começa a dizer: Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. E ali começa Deus a falar com quem não queria conversar com ninguém. Aí Deus fala: Jesus, intermedia eu com esse mendigo. Jesus me intermedia junto com essa prostituta. Aí começa agora todos os que estavam perdidos, jogados numa sociedade cruel e infame, começa agora a aceitar a Cristo. E Cristo agora consegue interligar ao Pai. E agora Jesus chama o grande intermediador, ou mediador entre Deus e os homens. Deus não queria falar com ninguém. Agora Deus pegou muito profeta no passado, agora ele pega aquele que não é, pega aquele que não pode ser. E agora todos nós podemos ajoelhar aqui e Jeová nos ouvir através de Cristo Jesus. Que lindo!
Perfeito, né? Então, aí veio. Sabe por quê? Porque esses eram mendigos. Mas, pastor Júlio, como assim era mendigo? Sim, eles iriam ter uma promessa. Porque haveria um dia onde teriam os mendigarem. Eles teriam fome. Não só de pão e nem sede só de água. Mas teriam fome e sede da palavra do Senhor. Eram mendigos que não tinham que comer e beber. Mas no mundo espiritual eram mendigos. E aí Jesus pega esses. Pega Saulo de Tarso, o ladrão. Pega todos, um assassino. Pega e começa a dizer: é nesses que eu quero. Porque lembra na parábola do reino dos céus, que o rei mandou levar para chamar do casamento do seu filho? Mataram muitos, né? Então restaram o quê? Restaram aquilo que a sociedade jogou para fora. Aquele que ninguém dava nada. Então agora Jesus pode intermediar a sua vida. Você pode falar com o Jeová, ele ouvir a tua voz. Você tem noção do que é isso? Através da salvação, da ressurreição de Cristo, a sua voz, Oswaldo, chega até o trono do próprio Deus. Você bora pensar nisso aí? Não, vamos lá. Vamos lá, peraí. Como que a minha voz na terra, sendo um pecador miserável, rebentado, sem dinheiro, pode chegar num trono onde nem todos podem olhar, se não for o filho, aonde os 24 anciãos jogam coroas diante do seu trono e tremem ao ouvir o som da sua voz, aonde Jó diz que até os relâmpagos batem incontinência a ele. Agora, como que pode? A tua voz chegou lá. É uma coisa, Lu, se você for parar a pensar, é uma coisa fora da realidade. É algo fora do seu entendimento humano. É fora da sua capacidade de pensar. A tua voz miserável, esse cara miserável que você é, que às vezes descobri essa mulher, às vezes, essa voz, essa voz tola sua, chega a um ponto aonde chega ao Todo-Poderoso. Agora imagine, se tua voz para chegar em Deus, ele tem que passar o primeiro céu, tem que passar o segundo céu, sua voz tem que passar, chegar no terceiro céu. Imagina que tem vários anjos armados dentro na portaria do céu, assim, naquela formosa portaria, tudo anjo gigante de guerra, cheio. A sua voz passa, os anjos: sai perto, uma voz. Um anjo brabo, grande, desse tamanho. A hora que chega a vozinha do Lúcio, a voz de tá cara rachada, o anjo pula assim: sai a voz, deixa ela passar. Aí a porta do céu abre. Aí a voz do Lu. Aí quando chega no céu, aí começa a nascer um incenso. A voz do Lu vira um incenso antes de chegar no trono. Aí começa a esfumaçar a voz do Lu. E o Lu orando aqui embaixo. Aí os 24 assim, todo mundo decora: os santos estão orando. Aí Deus atende. O raios começa, trovão. E as petições vão acontecendo. Isso é o poder da ressurreição de Cristo. Isso é o poder daquele que tem poder para mediar um pecador ao Santo dos Santos. Você antigamente tinha que entrar no santo lugar, o Santo dos Santos, com o corpo físico. E se tivesse pecado, você morreria. Hoje, a nossa voz chega aonde nosso corpo não pode estar. Olha que interessante. Porque não podemos estar diante desse corpo presente no trono. Jamais, não existe cabimento. Porque segundo o próprio Isaías fala: ai de mim, que eu quase morri, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no povo de lábios impuros. Então a sua voz chega na onde o seu corpo jamais poderia estar. E ali, através de quem? Do sacrifício desse Salvador. Então tem vários argumentos que Jesus Cristo nos trouxe e vários benefícios que Cristo nos trouxe. Mas Cristo nos trouxe benefício? Trouxe, mas houve algumas retaliações? Houve. E quais são elas? Aflição. Aflição é uma coisa que quando está no mundo a gente não tem. Estou mentindo? Não, vamos falar a verdade. Quando está no mundo não tem aflição? Não, vamos falar a verdade. Não, já tem aflição no mundo? No mundo tem aflição? No mundo? Não estou falando dos santos. O
mundano. Não. Não tem. Tem, mano. Não tem. É zoeira toda hora. É balada toda hora, Lu. Não tem aflição nenhuma. A gente fica angustiado, vai lá tomar uma. Vai ali, dá um tiro. Fuma um crack. Vai dar um peão. Já era. A mãe tá com uma ideia com os caras. E aí, moleque? Pô, vamos nesse hoje. Da hora. Pô, vamos peão. Mas vai em Cristo que você vê. Começa a separar para você ver. Vem o quê? Essa adoninha. Chamado aflição. Que essa Jesus passou, que muitos profetas passaram. Por quê? Por quê? Porque para o homem, o pecado é o remédio para a alma. E o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ah não, tem que ouvir os votos de novo. Vamos ouvir os votos. Vai, solta a voz aí. O salmista diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Eita, Oswaldo aí. O Oswaldo tá na área, hein? Se derrubar é pênalti. Agora, aí que é o problema. O problema não é esse. Vocês estão em casa, não tô com essa barrigona, assim, é coisa da câmera. Mentira, não tô com essa barriga. Ó, aí que tá o problema, é aí que começa a história. É aí que nós acertamos aquilo que acreditamos. Nós vemos um justo e vemos um ímpio. A balança enganosa é o coração do ímpio, mas acertativa aos pensamentos dos justos. Agora, o que vemos nessa verdade? O que vemos nessa verdade é uma só. Que esse livramento da aflição é que o remédio para o pecador é o pecado. Claro, para eles um remédio, mas só de uma noite. Mas sabemos que nosso remédio, porque todas as aflições que o justo passa, o ímpio passa. Os dois passam, aflições. Aflições é. Mas, irmãos, as aflições dos ímpios, eu já tive de vocês, eles não sentem. Nós sentimos. Nós sentimos muito forte. Dá até depressão espiritual. Mas por quê? Porque não temos um remédio eficaz na hora. Porque nós devemos esperar na resposta de Deus. Nós afligimos, minha mulher foi embora de casa. Amanhã Deus não vai dar a resposta. Aí é o problema. A pinga é só ir no bar beber que já cessa. A cachaça cessa. Mas e espera a sua esposa voltar? Quando vai voltar? Quando vai voltar? Quando Deus vai abrir a porta de emprego? É esperar. Aí vem o poder da fé. Fé, o firme fundamento daquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Então Jesus nos trouxe, nos livra de todo esse tempo. Agora vocês devem entender que Jesus não foi só apenas um salvador. Ele foi um amigo. E quando ele se intitulou amigo, é quando ele subiu e disse: se eu não subir, o outro não pode descer. Então nós temos 3 oportunidades. E tivemos. A primeira, Deus toma dentro do Monte Sinai e chama o povo para o arrependimento. O segundo, vem Jesus e o crucificam. E o terceiro vem o Espírito Santo. O terceiro, o Espírito Santo, é o último. Não tem o quarto. Então quem não se salvar agora, não se salva mais. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Então agora a última oportunidade. Não existe uma quarta oportunidade. É a terceira e acabou. Deus já vem, Jesus já veio, o Espírito Santo desceu e vai subir. Acabou. Lamentável para quem ficou. Deus trabalhou de uma forma, trabalhou, amou. Então, o que nós aprendemos de Jesus? Quem viu que Jesus tem várias qualidades? É muita coisa, né? Não é só, meu Salvador, não, é muita coisa. Ele trabalhou para vários ângulos. Então, esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Porque Jesus derramou teu sangue e o seu Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Quem crê dá glória. Glória a Deus! Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe outro intercessor? Maria pode interceder? Não. Santo Expedito? Não. Buda? Não.
Bolsonaro? Não! Porque o Bolsonaro virou idolatria, sim ou não? Bolsonaro é o mito. É o mito. Mito. Aí o senhor pegou. Lula pode interceder? Não! Lula não? Não! Qual é o único intercessor? Jesus! E o que Isaías escreve? Então eu quero que alguém leia. Leia para mim Isaías bem alto, Márcio. 59:16. Vai lá. Quero que o Márcio 59:16. Quero ver quem pode interceder por nós com o Pai. A Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para todo. Ele é o único, não tem outro. Tem um único que fala assim, ó, enquanto ele não acha, ó, a único, vai, que é digno, cante, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Bate palma. Vamos lá, Márcio. Lê pra nós se tem algum outro intercessor. Vamos lá, mais alta. Ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Bate palma! Oswaldo, lê pra mim. Eu queria pegar. Lembra que eu falei de remédio? Não acabei de falar de remédio? Sim ou não? Sim ou não, Sérgio? Não falei de remédio? Que os pegadores têm o remédio deles e tal. Mas existe um único remédio. Vamos ver em João 3,14. Pode ler aí, Oswaldo? João 3,14. Vamos ver se tem outro remédio para a alma. Vamos ver se tem outro remédio. Aleluia. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Diga amém. Diga amém. Eu queria, antes de mais nada, eu queria só fazer uma observação. Posso? O Espírito Santo me mostrou aqui agora ao vivo. Quando o povo pega e leva a arca de Obed-Edom para Obed-Edom, quando a Bíblia diz que os filisteus tomam a arca dos mãos de Ofni e Finéias, lá em livro de Samuel, nós vemos que eles vão para Ecrom. De Ecrom para Asdade. E lá em Asdade, o povo morre, mais de 400 homens, por ter querido ver o que estava dentro da caixa. E a Bíblia diz que o povo pega o que? Hemorroidas. O povo fica com hemorroida. Alguém sabe o que é hemorroida? E você sabe, para curar a hemorroida do povo, sabe o que Deus mandou fazer? A hemorroida em estátua. Imagina fazer uma bunda? Não, vou falar. Não, eu já pensei isso na Bíblia. Eu falei, como que foi feito? Deus falou, para curar esses caras, tem que fazer estátua da hemorroida. Como fazer estátua da hemorroida? Será que faz uma bunda? Uma bunda com um negócio dentro do ânus? Eu não sei como foi feito. Mas como você leu esse versículo, eu peguei e mencionei isso daí. Porque se você for ler, a única vez também que Deus mandou fazer uma estátua foi quando as cobras picaram o povo no deserto. E aí a serpente de bronze foi levantada. E se todos olhassem para a serpente, eram curados. Meu Deus do céu. Pegou essa, quem pegou, diga glória. Quem pegou, diga glória. Quem pegou, diga glória. Vocês entenderam? Olha que Deus tremendo. Ele pega aquilo que você cometeu, agora você vai adorar isso daí. E aí ele vai te curar, tá? Mas é um plano de vingança? Não sei. Mas foi assim o mesmo sentimento ou não foi? Cobra, cobra. Hemorroida, hemorroida. E quando uma cobra pica, tem que ter um antídoto. Entendeu? Jesus é o antídoto do nosso pecado. Exatamente, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Alimento.
Eu quero que alguém que seja rápido. João 6,35. Vai lá, rápido. E já passa o microfone na Lu. João 6,35. Estamos falando de alimento aqui, deu um cheiro de carne aqui atrás aqui. Rapaz. João 6,35. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Bate palma, né? Vocês sabem que tem vários livros, né? Livro de Edir Macedo, livro de aquele cara que fica Chico Xavier, aqueles caras todos, não tem? Tá. Mas a única fonte da verdade, João 6,67. Quem vai ler? João 6,67. Qual é a única fonte da verdade? Ou João 6,67 e 68. Amém? Um abraço, irmão Vanderlei, tantos dias de detenção que está ao vivo conosco. Aleluia! João 6,67 e João 6,68. Lê para mim esses dois versículos, vamos ver qual é o único jeito de você buscar a salvação. Vamos lá. 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Tem outro livro, Testificar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Sim ou não? Buscai dela conhecimento. Sim, filho, não apartar de mim do livro dessa lei, pois será para ti dias de bem-aventurança. Então não tem como outra fonte de informação, se não for pelas Escrituras vivas e palavras vivas de vida eterna que saem desses livros chamados Bíblia Sagrada. Agora, eu queria que vocês lessem para mim se tem outro Salvador em Atos 4,12. Quem vai ler? Atos 4,12. Quem for mais rápido vai pegar esse gostinho de estar falando no microfone tão maravilhoso. De novo, Oswaldão. Oswaldão tem todas, hein? Glória a Jesus. Tem que agarrar a bênção. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus! Tá, tem outro fundamento lá em 1 Coríntios 3,11. Alguém, 1 Coríntios 3,11, quem for rápido vai ler também. 1 Coríntios 3,11. Tem outro fundamento, se não for Cristo é Salvador? Aleluia! Tem. Amém. Você está brincando. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Bate palma! Peraí, deixa eu perguntar mais para você. Então já está posto. Já está posto. Lê de novo. Verdade. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Peraí. Alguém colocou um fundamento. O que é a palavra fundamento? Ou seja, um ensino profundo, algo mais profundo, algo mais concreto e eficaz. Quem colocou esse fundamento? O próprio Deus. Deus enviou teu Filho único para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, já está posto diante de todos os homens o único caminho, o único jeito de se salvar e o único jeito de se alegrar no Senhor. Glória a Deus! E adorar a Deus para a eternidade! Glória a Jesus, aleluia! É forte, viu? Não tem outro mais. Não tem outro. Só dele a salvação. Quer ir com eles, Pedro? Não, só o Senhor pecador de vida eterna. Quer ir com eles, Pedro? Para onde irei, Senhor? Só o Senhor tem caminho de vida eterna. Só o Senhor tem um fundamento. Só o Senhor pode fundar em mim. Então não existe outro caminho, ainda que seu tempo passe 60 anos. Quem fala de canseira e morte também, é claro. Porque o princípio da morte é sério, como nós falamos, até a ser ruína diante dos seus princípios de raiva. Ou seja, por que raiva? Ira contra o próprio
Criador, pelos seus artifícios de homens que levantaram para si adorações falsas. No momento da escuridão, houve-se uma grande luz. Essa luz é o fundamento de todos os homens, o guia dos cegos, o bibo das almas, o príncipe da paz, o herdeiro, o co-herdeiro, o Tsequinu Yavé, o Elohim, o perfeito, o Shaddai, o Adonai, maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Rosa de Sarão, o filho de Jessé, a raiz de Jessé, filho de Davi. Esse, o príncipe das almas, o verbo da vida, o verbo vivo, o Deus eterno, o Deus homem. É esse nome que é acima de todo nome. Glória, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai amado. Quem está feliz? Quem está feliz? Quem? Alguém tem pergunta? Você tem pergunta? O que você tem? Para dar pro senhor. E o quê? Um beijo. Ah! Ele tem um beijo para dar para mim. Vamos, não. Vou perguntar. O que você tem? Eu tenho um beijo para dar pro senhor. E é tão interessante que eu também tenho um beijo para te dar. Vamos trocar beijo? Dá um beijão. Pronto, trocamos um beijo aqui. Bate palma para os trocas de beijo. Trocando beijo. Trocando beijos. Trocando beijos. Você me dá beijo, eu te dou também. Vai, eu sou mais bravo que você. Eu acho que eu ganhei o seu beijo, foi mais pra que o meu ganhei. Bate palma da glória. Se me dá beijo, eu também. Eu sou bravo. Sou mais ruim que você. Tô brincando. Mas é amoroso demais. Se você não dá beijo, eu te dou beijo também. Tá pensando o quê? Mas eu ganhei e o senhor perdeu de mano. Bate palma, Dona Jesus. Oh, aleluia! Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitem. Eu tenho acrescentar algo aqui, pastor. 1 Timóteo 2,5. Uhum. Porquanto há um só Deus. Vamos lá, peraí, vamos lá. Como que é? Acrescentar algo aqui no estudo, falando sobre Jesus, né, que é o único. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Bate palma, dá glória a Deus. Bate palma, glória a Deus. Vamos lá, todo mundo junto, hein? A único, vai. É digno De receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A único cante. A único que é digno de receber A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno. e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Vocês estão em casa, você que está aqui, vamos falar com Deus agora e vamos agradecer porque Ele tem colocado a nossa vida em primeiro lugar. Senhor, muito obrigado por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão em casa. As pessoas que estão ouvindo o culto a Deus de longe e que ajudam dizimo e oferta nesta obra para que essas almas aqui sejam edificadas no Teu poder.
Meu Deus, eu rasgo a minha voz e minha garganta para que rasgue os céus e que a tua mão de Shekinah perfeita entra nos concílios das casas, lares, e que dê a eles, ó Deus, fonte de vida eterna. Eu acredito, Senhor, no poder da sua glória. Eu acredito, Senhor, no poder da tua presença. Meu Deus eterno, poderoso, maravilhoso Pai, cubra, Senhor, nós com teu sangue. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão em casa, ó Deus, muito enfermo muitas vezes. Ó Espírito Santo, em todo Ecoma Nagacharabacai, vai colocando, Deus, a tua mão, vai eternizando agora com poder, com fogo do Espírito Santo e com espada de dois gumes, que é a palavra do teu Espírito. Abençoa as casas, usa as pessoas que aqui, ó Deus, vieram, aqueles que estavam também, ó Pai, ouvindo, Senhor, o clamor da tua palavra. Ó Espírito Santo, obrigado por ter colocado em nós essa vida e esse tempo precioso, ainda que somos pecadores miseráveis, o Senhor nos planifica com o teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa os lares, aquelas pessoas que estão em casa agora, famílias, crianças, parentes, amigos e amigas que estão agora, Pai, interagindo nesse ensino glorioso. Oh Deus poderoso, abençoe-nos de força, em nome de Jesus. E todos digam: eu sou a prioridade. Eu sou a prioridade. Deus me deu como prioridade a sua eternidade e me colocou como prioridade. Quando eu contar até 3, vou dar um glória a Deus bem forte e abraçar o teu irmão. Não é rápido abraçar, tem que abraçar com verdade, porque o amor não pode ser fingido. 1, 2, 3, glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vai, abraça o teu irmão e fala para ele: você é uma prioridade. Fala assim: você é uma prioridade. Jesus priorizou você, deu a tua vida por você. Jesus deu a vida por você. Isso. Fala para eles. Abraça o irmão, isso. Fala obrigado. Vocês em casa, que Deus abençoe. Todos vocês em casa, deixe comentários. Deixe comentários. Peçam aí, comentem. Façam isso. Você é a prioridade. Jesus enviou, Deus enviou teu Filho amado para que você crescesse, para que você seja melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele cresça tenha a vida eterna e não pereça na morte eterna. Abençoe essa obra, ajude essa obra, ajude essa obra, ajude, meus. Isso, abraço. Seja lá para o que for, eu cairão ao seu lado e desvio à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Isso, abraça teu irmão aí. Abraça todos vocês. Isso, um abraço de verdade do irmão. Vocês em casa, que Deus abençoe todos os irmãos que estão em casa, todos vocês. Obrigado por existir em minha vida. Obrigado. Sim. Seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Amanhã é meu aniversário, igreja. Você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto falar. Amanhã é meu aniversário, eu queria presente. Pode também comigo, seja lá para o que for. Eu cairão ao seu lado e desvio a sua direita.
abençoe vocês. E que a gente possa cada dia mais acreditar que amanhã existe esperança. Bate palma. Glorifica a Deus. Amanhã é meu aniversário. Vocês que estão em casa, amanhã é meu aniversário. Eu faço 37 anos. Quem quiser me dar um presente, ore por mim. Já é um presente maravilhoso. Amanhã 37 anos. Amanhã tem 37 anos. 37 anos. 37, 37, 37, 37. Tem bexiga ali, tem bexiga aqui, e ali também. E vamos lá. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em casa. Muito bom, que ensino maravilhoso nós tivemos aqui. Que Deus abençoe e que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo cative cada dia mais vocês, te dando força, te dando coragem, te dando exemplo para vencer o mundo. Pois está escrito: as aflições dos justos, Deus o livra de todas elas. Deus abençoe a todos. Pode ser, igreja. Vai então, eu estava lá no céu, junto com os anjos. Olá, meus irmãos de glória. Meus irmãos, você me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Muito lindo hoje o ensino, né, meu filho? Esse aqui é o nosso caçulinha, tá? Nosso caçulinha aqui, glória a Deus. Bom, Jaime, você sentiu hoje no ensino, né? Fala pra nós aí como isso. Foi uma bênção, né? Porque eu te amei, muito pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte e louvados isso porque eu te amei, Deus sobre Cristo Salvador. Você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, você aprendeu hoje sobre nosso Senhor, nosso Salvador, estava jorrando. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Eita glória, Jesus. Vem, irmão. Hoje, irmão Isaac, o que você aprendeu hoje? Glória a Deus, você deu irmão nosso irmão Isaac. Eu estava lá no céu, junto com os anjos. Nosso pastor aqui, como sempre, o Espírito Santo usando ele sobrenatural, né? Qual é o nome da sua família? Luciana e José Roberto. É o que, senhor? Vem aqui. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Qual que é o seu nome mesmo? Josiel. Ó, o José está internado aqui. Ele mandou mandar um abraço pro Luciano e José Roberto. Vocês estão na live? O senhor tá aqui, ó. Tá internado aqui. Tá gostando? Tô gostando. Ó, Breno, eu tô bem aqui? Eu tô bem aqui. Eu tô feliz e tô alegre. Fala mais alto. Tô feliz e tô alegre com Jesus Cristo no meu coração. De estar aqui salvo, né? Que salva. Deus abençoe os pais. Bate palma, igreja. Bom, Deus abençoe vocês que ajudem essa obra. E comentem aqui, deixe seu like e vamos embora. Jesus está voltando. Obrigado a Deus por enviar seu filho. Vai!